Aspirador caseiro de garrafa PET. Ai, menina, lá vem você com aquele projeto de chumbreguinha que o resultado não serve pra nada porque é só pra caçar clique. Já faz um tempo que a galera faz esse negócio na internet, muita gente já fez e eu achava que não servia pra nada, mas a gente resolveu testar aqui e ele aspira mesmo. Então, bora fazer. A coisa principal que não dá pra você substituir é um motorzinho, desse pode ser de DVT, esse aqui era um toca-fita velho, qualquer motorzinho funciona. E eu vou usar uma fonte de 12 volts. Poderia usar uma bateria de 9 volts, mas tipo, a fonte de 12 volts ela tá mais barata do que uma bateria de 9 volts. Então acho que vale a pena usar a fonte, você fica limitado em espaço, né? Porque você não pode levar o aspirador para qualquer lugar, tem que precisar de uma tomada, em compensação não gasta bateria. Todo o resto aqui você consegue fazer uma gambiarra e substituir por alguma outra coisa parecida, mas basicamente uma garrafa daquele refrigerante famoso, que não vou fazer propaganda dele, uma lata que tenha fundo de aço, tá? Que isso vai ser a nossa hélice, um cano, eu usei esse mole aqui de máquina de lavar louça porque ele é melhor, papelão, arame, tule ou meia calça, vamos experimentar os dois, EVA e tampinha de garrafa PET. Vou começar cortando a garrafa. Essa parte de trás vai ser onde vai ficar o motor e essa parte da frente vai ser onde vai se acumular a sujeira e ele vai sugar a sujeira aqui na ponta, tá? Então o que eu vou tirar é esse rótulo do meio. Na parte de cima eu vou deixar sobrando mais ou menos 1 centímetro, uma saia. Isso aqui vai ser um encaixe. Então a lombadinha tá aqui, eu deixei 1 centímetro para cima. Não é a coisa mais fácil do mundo, mas se você fizer com carinho, você vai perceber que o encaixe fica perfeito. O ar do aspirador vai sair aqui por trás. Para isso, obviamente, eu tenho que fazer furos aqui atrás, mas não pode ser furo muito grande, porque senão eu corro o risco de colocar o dedo e meu dedo pegar na hélice. Então vamos fazer furinhos pequenininhos usando um ferro de solda, lembrando que você pode usar um arame esquentado no fogo, aí tem que tomar cuidado, chamar um adulto. Eu separei já esse ferro de solda que tá todo pitimbado aqui, justamente para furar plástico. Eu já tinha furado plástico inadvertidamente, ele já estragou, então eu tive que comprar outro. No total aqui, no meu vai dar 45 furinhos. É importante ser muito bem furado, mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado para não estragar a estrutura da garrafa, não pode ficar mole por causa desses furos. Vamos criar agora uma estrutura para prender o motorzinho aqui dentro. Primeiro eu vou abrir um buraquinho aqui do lado, que é para passar o fio. E depois vou fixar o motor aqui dentro com bicarbonato de sódio e super cola. Não pode usar cola quente porque o motor vai esquentar e aí derrete a cola quente. Mas eu posso usar para colar todo esse conjunto lá no fundo da garrafa. Duas coisinhas que podem arruinar o seu projeto nesse momento. A primeira é usar cola quente muito quente, derrete a garrafa. Tá pouco quente. E a outra é que essa tampinha tem que estar exatamente no centro do fundo da garrafa, porque senão a hélice vai girar de lado, aqui dentro vai pegar na garrafa, vai dar um monte de problema. Para fazer a hélice eu vou usar o fundo da lata e eu teria que achar o centro perfeito aqui do fundo. É muito difícil de achar isso e se eu não achar na hora que ligar a hélice, ela vai ficar torta, vai ficar tremendo que nem um carro velho em vibracol. Mas por uma coincidência muito boa, aqui na tampa da lata tem um pinguinho bem no centro dela. Então é só colocar a tampa no fundo e marcar com um preguinho bem no centro. Depois eu arranco o fundo aqui com o abridor de lata e vou cortando com a tesoura, sempre mantendo o formato do círculo perfeito. Importante lembrar que você vai detonar a tesoura fazendo isso, então usa uma tesoura velha, fechou essa que você pode ver nos vídeos antigos do Manual do Mundo. Tem desde 2012 e ela já tá meio zoadinha. Olha só, você vai descobrir que tá do tamanho certo quando você colocar dentro da lata e ele entrar nesse fundo aqui, nessa parte mais gordinha. Aqui entrou, tá bem justinho, talvez eu tenha que dar alguma cortadinha depois porque pode pegar na borda, mas vamos lá. Para transformar em hélice, eu vou fazer um círculo pequeno aqui no centro, de mais ou menos uns 4, 3 centímetros de diâmetro. Depois eu vou dividir em 8 pedaços, mais ou menos como se fosse uma pizza, e cortar. A diferença é que o corte não vai chegar até o centro, ele para nesse círculo menor. Aí eu entorto as bordinhas e tenho uma hélice. O último passo vai ser abrir o meio com um preguinho para encaixar ela no eixo do motor. Aí eu coloco no eixo do motor e testo para ver se está girando. No caso, a hélice não está girando porque ela está raspando nas bordas. Está um pouco maior do que deveria. Vamos diminuir essa hélice. Ó, eu preciso prender lá dentro a hélice no eixo do motor, só que o eixo do motor é muito comprido, então eu tenho que ter um espaçador para não deixar a hélice descer até o fim. Acho que eu vou usar esse cotonete aqui. Esse negocinho aqui vai servir como se fosse uma arruela. E vamos fixar esse negócio do eixo com super cola e bicarbonato.
lovers, tudo bem? Hoje tem dica incrível pra você que quer aproveitar essa loucura pra comprar TV. Você deve ter reparado que na hora de fazer a hélice, todas as pazinhas na mesma direção, só que eu não prestei muita atenção se eu estava fazendo isso para a direita ou para a esquerda. Você consegue ter tipos de hélice diferentes, né, invertidos. Isso porque agora, na hora de ligar o motor, eu consigo fazer o motor girar de um lado ou de outro. Então, tanto faz o jeito que eu dobro as pazinhas da hélice. Vou testar aqui, ó. Agora ele está assoprando no meu rosto. Não é assim que tem que ser. E agora está assoprando para baixo. Bora então fazer uma emenda entre os fios e depois eu vou isolar aqui com o meu espaguete termotático. Óbvio que você pode usar uma fita adesiva aqui em cima. Uma coisa interessante que a gente já tinha é que na fonte, no meio do fio da fonte, tem um interruptor. Então, o legal é você ter um interruptor também. Eu não vou mostrar aqui como que instala o interruptor, porque a gente já mostrou isso antes, vídeo do Manual do Mundo. Tô deixando o link aqui do lado do vídeo que a gente ensina como instalar o interruptor. Teoricamente a gente já tem um aspirador aqui, só que a gente tem um problema, né? Na hora que esse negócio de sugar a sujeira vai passar pela hélice e vai sair aqui por... quase mais ou menos, tem um aspirador mais ou menos. Mas vai puxar a sujeira vai sair aqui por trás. Então a gente precisa de um filtro no meio do aspirador e mais alguma coisa aqui na frente para você poder encaixar melhor no ponto que você quer limpar. Vou começar fazendo o suporte do filtro do aspirador. Para isso eu vou pegar duas tirinhas de EVA de mais ou menos uns 2 centímetros de largura, colar uma na outra com super cola e depois colar aqui na borda da garrafa uns 2 centímetros para dentro. Para encaixar em cima do apoio, eu vou fazer uma argola de arame. Então eu tenho que ir achando o tamanho certo. Depois eu uno as duas pontas com um pouquinho de fita isolante. Vou fazer 2, porque eu quero fazer 2 filtros. O primeiro vai ser aquele de tule ou de filó, não sei direito como se chama isso aqui. Vou prender ele bem no arame usando super cola de bicarbonato de sódio. E o segundo filtro, mais fininho, eu vou fazer de meia calça. Estiquei ela aqui em cima e vou colar do mesmo jeito. Fica muito bem preso. O último passo é fazer o bico do aspirador de pó. Vou começar abrindo um rombo aqui na tampa da garrafa. Tem que ser o maior possível, porque aqui vai passar o ar, então eu não posso impedir a passagem de ar. E em cima eu vou colar um pedacinho daquela mangueira cinza. Vou usar a super cola com bicarbonato, mas dá para usar cola quente também. Então a super cola é um pouco mais rápida. E finalmente vamos montar o bichinho. Vou botar aqui o filtro de meia calça, que eu achei que ficou melhor. A desvantagem é que ele deve puxar um pouco menos de ar, né? Porque ele fica mais fechadinho. Depois vou colocar aqui o bico. Lembrando que você pode usar aquele conduíte aqui. Sabe aquele conduíte? É aquela mangueira que vai dentro da parede para passar fio. Ele é mais fácil de achar. E aí vai achar aqui. Antes de ligar, vamos só lembrar fisicamente como esse negócio aqui funciona. Aqui a gente tem uma hélice que funciona igual um ventilador, só que ela está soprando para trás em vez de soprar para frente. Então ela vai tirando o ar daqui e jogando para lá. Quando a gente tira o ar, a gente forma uma região que tem pouco ar, vácuo parcial. E aí esse vácuo parcial, consequentemente, vai sugar a sujeira. É a força do vácuo parcial que suga a sujeira, certo? Errado. Essa é uma concepção que a maioria das pessoas tem sobre vácuo que está errada. Sim, a gente cria uma região aqui que tem menos ar do que o ar em volta e a gente até pode chamar essa região de vácuo parcial. É um vácuo mais fraquinho do que um vácuo perfeito, onde não existirá absolutamente nada aqui dentro. Só que aí tem um detalhe, isso só funciona porque a gente está debaixo de uma camada de ar gigantesca que pesa em cima da gente e faz pressão em cima da gente. A famosinha pressão atmosférica. Normalmente a gente não sente essa pressão, não faz diferença nenhuma, porque a pressão dentro do nosso corpo é igual a de fora, a pressão aqui dentro da garrafa é igual a de fora, então tá aí, ninguém dá bola para a pressão atmosférica. Quando a gente tira o ar aqui de dentro, a gente cria uma região que tem menos pressão. E aí é a pressão atmosférica, é o peso do ar aqui em cima da gente que vai empurrar o ar aqui para dentro do aspirador de pó. Então na hora que a gente chega perto de uma sujeirinha, o ar que está em volta, ele está querendo entrar, a pressão atmosférica está empurrando e ele acaba levando a sujeira junto do aspirador de pó. O fato de ser a pressão atmosférica e não o vácuo que puxa tem duas consequências importantes. A primeira, que a gente já falou no SciTruco, é que um aspirador de pó não funciona no vácuo. Se você tentar ligar isso aqui na Lua, fora da nave, ele não vai chupar a poeira lunar, porque na Lua não tem a pressão atmosférica, então não vai causar diferença de pressão, nem tem ar para esse. A segunda consequência
é que isso aqui a gente nunca conseguiria levantar alguma coisa muito pesada aqui na ponta do aspirador de pó. Por exemplo, se eu colocasse um carro aqui na ponta do aspirador de pó e tentasse puxar o carro, levantar o carro com o aspirador de pó, mesmo que eu tivesse motor de avião aqui atrás, não daria certo. Por quê? Imagina só o motor de avião aqui. Ele vai sugar todo o ar perfeitamente, não vai deixar uma molécula de oxigênio aqui dentro, um vácuo perfeito. Só que lembre-se, não é o motor que está fazendo força, é a pressão atmosférica que vai empurrar o objeto contra o bico. E a pressão atmosférica tem um limite. A força dela é de 1 kg por centímetro quadrado. Então aqui no bico, por exemplo, eu devo ter uns 4 centímetros quadrados de área. Então a força máxima desse aspirador é 4 quilos. Eu conseguiria levantar aqui chupando um peso de 4 quilos. Se eu quisesse levantar um carro, eu precisaria de um aspirador de pó desse tamanho, porque aí sim a pressão atmosférica numa área desse tamanho daria o equivalente. Vamos testar agora em situações reais, ver se isso aqui serve para alguma coisa. Eu não, já tomei banho. Olha só de perto. As coisas podem sair do controle quando molhadas. Seu barbear, não. Novo Gillette Mac